Olá. Que a paz divina abençoe o dia e a semana de quem nos ouve. Amém. Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, bem aprofundada de um tema que atravessa séculos, mas que continua incrivelmente relevante, né? A nossa relação com a riqueza. Com o dinheiro, né? Um tema que mexe com todo mundo. Exato. E a fonte para a nossa conversa é o capítulo 6 do livro O Reino de Ponta Cabeça, do Donald B. Kribel. Um livro fantástico. E a missão aqui é tentar desvendar o que Jesus realmente ensinou sobre o dinheiro. E porque essas ideias, olha, muitas vezes viram de cabeça para baixo os valores que a nossa sociedade prega como sucesso. Exatamente. Vamos explorar as advertências que a fonte aponta, mas não como uma condenação das coisas materiais em si, né? É mais um alerta sobre o poder que elas podem exercer sobre nós, Um poder que chega a competir com o sagrado, né? a ponto de competirem diretamente com o que a gente considera mais sagrado. É isso mesmo? Ok, então, vamos desvendar isso. O texto começa com o primeiro perigo, que ele chama de o sufocador. Isso, o sufocador. A ideia vem daquela parábola do semeador. Certo, a semente que cai entre os espinhos. Isso. A semente da palavra de Deus cai entre espinhos e é sufocada. E Jesus explica que esses espinhos são as preocupações, riquezas e prazeres desta vida. E o que eu acho fascinante é como o autor atualiza essa imagem, né? Totalmente. Os espinhos hoje podem ser tipo o avanço na carreira, a casa de férias, roupas de grife, carros potentes. A próxima promoção. Exato. A palavra grega usada é asfixiar. É uma imagem muito forte. A vida espiritual fica amordaçada, sabe? Fica sem ar. Fica sem ar. Existe um broto, uma nova vida, mas ela não amadurece, não dá frutos. É um crescimento, assim, abortado. E essa asfixia nos leva direto ao segundo perigo, o preocupado. A fonte destaca que possuir coisas gera ansiedade. É um paradoxo, né? Jesus fala para os discípulos não se preocuparem com comida, com roupa, mas para buscarem primeiro o reino de Deus. E se a gente conectar isso com um quadro maior? O autor oferece o contexto do ano sabático. A cada 7 anos, as terras não eram cultivadas. A lição não era sobre preguiça, mas sobre confiança. Confiança em Deus, no caso. Exatamente. A acumulação de bens nos distrai e nos escraviza na preocupação. O texto usa um exemplo ótimo, quase cômico, Qual? de uma criança de 4 anos que, aliviada, diz para a mãe: "Finalmente encontrei algo com que me preocupar." Nossa, Nós não nascemos com a preocupação, sabe? As posses é que trazem ela pra gente. aqui é onde fica realmente interessante. O terceiro perigo é aquele que cega. A fonte usa a parábola do homem rico e Lázaro. Ah, essa história é brutal. É. De um lado, um homem que se vestia de púrpura vivia no luxo. Do outro, um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, desejando as migalhas que caíam da mesa. E a inversão na história é chocante. Depois da morte, Lázaro está no lugar de honra e o rico em tormento. Mas o ponto central, segundo o autor, não é só sobre o pós-vida. É sobre a cegueira em vida. É sobre a cegueira em vida. O rico, envolvido nos seus banquetes, ele simplesmente não viu o sofrimento que estava na sua porta. É inacreditável. E o mais sarcástico é que os cães, que eram considerados impuros, mostraram mais compaixão por Lázaro do que o homem religioso. Além de cegar, a riqueza também pode ser o chefe, o quarto perigo. A fonte explora a parábola do mordomo perspicaz, que é uma história que confunde muita gente. Confunde mesmo. Um administrador vai ser demitido por má gestão e, para se salvar, ele resolve reduzir as dívidas dos devedores do patrão. Parece que Jesus está elogiando um vigarista, né? Parece. Mas a chave para entender, segundo o Kraybill, está na prática de cobrar juros ocultos, o que era proibido pela lei judaica, mas que os fariseus davam um jeitinho de permitir. O mordomo, numa atitude de ponta cabeça, ele perdoa justamente esses juros ilegais. Então o vigarista se torna o herói ao obedecer à lei de Deus em vez da lei dos homens. Precisamente. E isso leva à conclusão de Jesus. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, que é Mammon. Mammon aqui é personificado, é um deus rival. Certo, um chefe rival. Isso. Bom, o quinto perigo é o destruidor.
E a parábola do rico tolo ilustra bem isso. Sim, o fazendeiro com a colheita gigante que decide construir celeiros maiores para guardar tudo para si e viver uma vida de prazer. A aposentadoria garantida. O plano perfeito. Só que naquela mesma noite a vida dele é tirada. E o autor ressalta que tolo, no sentido bíblico, não é só alguém sem inteligência, né? Não, de forma alguma. É um ateu prático, alguém que vive como se Deus não existisse. O erro dele foi a auto-obsessão e a recusa em praticar o jubileu, ou seja... compartilhar o que sobrava. Exato, compartilhar o excedente. Ele ajuntou tesouros para si, mas era pobre para com Deus. E por fim o sexto perigo, a maldição. Isso vem das bem-aventuranças no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados vocês os pobres, mas ai de vocês os ricos. É uma inversão total de valores, né? Porque a riqueza é quase sempre vista como uma bênção divina. Sempre. O autor explica que pobre aqui tem múltiplos significados. Pobreza material, os oprimidos, os humildes de espírito. Então a mensagem não é que a miséria é boa. Não. A mensagem é que os pobres e marginalizados são bem-vindos no reino de Deus. E por terem menos amarras materiais, muitas vezes têm um caminho mais fácil para entrar nele do que os ricos e autossuficientes. E para mostrar isso na prática, a fonte contrasta 3 personagens. Primeiro, o jovem governante rico. Ah, o caso clássico. Tinha tudo. Juventude, poder, riqueza e uma vida moralmente correta. E ele pergunta a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus é direta. É um soco no estômago. Venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E o texto diz que o jovem se afasta triste porque as posses dele eram seu grilhão. É o que o Crable chama de jubileu recusado. E aí Jesus diz aquela frase famosa: sobre o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ser mais fácil do que um rico entrar no reino de Deus. Em contraste direto, temos Zaqueu, um chefe de coletores de impostos odiado por todo mundo. E Jesus se convida para ir na casa dele, um ato, assim, escandaloso para a época. Completamente. E o resultado é um milagre. Movido pela compaixão de Jesus, Zaqueu publicamente decide dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem ele fraudou. Isso é o jubileu aceito. Exatamente. A salvação entra naquela casa não por uma declaração de fé teologicamente perfeita, mas por uma ação de justiça econômica que transforma. O contraste é poderoso. O religioso, com a teologia correta, falha. E o pecador, com pouca teologia, age e é salvo. E a última história é o que o autor chama de o jubileu de ponta cabeça, a oferta da viúva pobre. Essa é linda. No templo, enquanto os ricos depositavam grandes somas, uma viúva pobre coloca 2 moedinhas de cobre. Quase nada, né? Quase nada. Mas Jesus afirma que ela deu mais do que todos. E por quê? Porque os ricos deram do que lhes sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O valor não está na quantia, mas na proporção e no sacrifício. É a inversão final. Os pobres, às vezes, dão ofertas maiores que os ricos. Então, o que tudo isso significa? A mensagem central que emerge do texto de Crable é que os ensinamentos de Jesus sobre economia, eles são essenciais. São parte da visão dele de um novo reino. Uma conversão que não toca no bolso, que não muda nossa prática econômica, é uma conversão incompleta. E vai além do individual, né? Vai. Jesus estava criticando estruturas sociais injustas que beneficiavam os ricos às custas dos pobres, especialmente quando essas estruturas eram, santificadas pela religião. Então a verdadeira fé gera compaixão. Gera compaixão e generosidade, não a justificação da ganância. Para deixar uma reflexão final, então, o autor do livro levanta uma questão provocadora que eu gostaria de compartilhar. Manda. Como esses ensinamentos de Jesus, que vinham de fora do sistema, podem informar as práticas econômicas das nossas instituições modernas. Nossas empresas, escolas, igrejas. Exato. Que precisam de estabilidade financeira para sobreviver. Como aplicar uma visão de graça num mundo que opera com base na competição. Uau! Essa é uma pergunta poderosa para se refletir. É.
Informamos que teremos um novo episódio com base nesse mesmo livro, O Reino de Ponta Cabeça, para continuar explorando essas ideias. Vai ser ótimo. Deus abençoe todos os ouvintes.